Olá, concurseiros! Voltamos aqui com nossos mapas mentais. E o assunto de hoje é a departamentalização, ou seja, dividir através de critérios específicos. Dentro de uma empresa, a gente costuma fazer agrupamentos específicos. Por exemplo, dentro de um órgão público, tem um grupo lá que trabalha só com a parte de aposentadoria do servidor, outro grupo que trabalha a parte só de pagamento, outro grupo que trabalha a parte só de departamento pessoal. Ou seja, cada grupo tem um critério específico, tem a sua especialidade, trabalha só com aquilo. Então, dentro de uma empresa, temos atividades divididas em departamentos. Para quê? Para ter uma organização mais eficiente e com melhores resultados. Tá? Isso é departamentalização. Lembra, divisão. Toda vez que tiver divisão entre duas coisas, você está falando sobre departamentalização. Vamos olhar alguns critérios, não coloquei todos aqui não, se ficaria um mapa bem grande, coloquei os mais que mais caem em concurso. E no final vai ter questões comentadas também. Acabou o mapa mental, coloquei questões para a gente ver como isso vem caindo em concurso público. Então fique ligado até o final do vídeo. O primeiro critério de departamentalização que a gente pode utilizar seria o territorial. Critério territorial. E qual a sua característica? Organizações presentes em diversos territórios, tanto nacional quanto internacional. Então, se estiver falando sobre critério nacional, a empresa está no Brasil, está nos Estados Unidos, está falando sobre departamentização territorial. Então, guarda essa palavrinha-chave. Por que isso? Porque cada país tem a sua cultura, a sua característica. Então, cada país tem sua especialidade. Por isso, a gente vai dividir por departamentalização territorial. Para lembrar ainda territorial, temos utilizado quando há diferentes culturas, diferentes hábitos de consumo. Ou seja, tem diferença de coisas, você tem que fazer uma departamentalização. Ou seja, cada grupo vai ficar específico para uma cultura, cada grupo vai ficar específico para um tipo de hábito. Isso é departamentalização. Vamos utilizar territorial porque cada cultura está num território diferente. E como é que é fácil lembrar? No final da prova. Então, se estiver falando sobre cultura, você pode marcar lá departamentalização territorial. Outra característica da territorial seria utilizada quando existe grande distância. Então, toda vez que tiver grande distância, estiver falando de vários estados e for algum tipo de departamentalização, é a territorial, tá, gente? Grande distância, então não tem nem tem nada difícil aí, não. Grande distância vem de território, tá? Porque cada território tem a sua especialidade. Então, departamentalização de território. Vamos olhar agora uma desvantagem dela. Qual seria a sua desvantagem? Já caiu em concurso. Essa aqui você tem que guardar bem mesmo. Por isso eu deixei de vermelhinho no mapa. Porque é uma coisa bem importante. Já caiu e vai cair de novo. Desvantagem: deixar em segundo plano a coordenação dos aspectos de planejamento, execução ou controle da organização como um todo. Então, se deixou para o segundo plano a coordenação, o planejamento e execução, lembra, coordenação, planejamento e execução. Está em segundo plano, é uma da desvantagem da departamentalização territorial. É uma desvantagem, guarda isso para sua prova. Guarda as palavras-chave. Olha lá, execução, planejamento e coordenação. Deixou para o segundo plano, é uma desvantagem. Vamos olhar um outro tipo de departamentalização aqui no vídeo, de projeto. Isso aqui é fácil de localizar no texto. Por quê? Organizações que focam em projetos de longo prazo. Então, se falou de projetos, já sabe que é de projeto, já está no próprio nome. Então, essa questão aqui é fácil você localizar na prova a resposta. Cai no concurso? Cai. Esse gosta de colocar muito esse? Não. Depois você vai ver nas questões aí qual que ele gosta de colocar. Mas não é esse, porque está muito na cara que é de projeto. Se tiver um projeto ao longo prazo, é departamentalização de projeto. Se tiver concentração de recurso, então se tiver uma questão lá que vai falar um monte de blá 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 blá, mas no meio dela tem sido a concentração de recurso, e a questão para marcar qual tipo de departamentalização que é, você vai marcar de projeto. Exige a definição de prazo, de início e de término do projeto. Muitas vezes a questão não põe a palavrinha projeto, mas fala algo que começa,
tem um prazo para começar e um prazo para terminar. Guarda esse macetinho. Se falou algo para começar e terminar e para marcar lá com X, tem vários tipos de departamentalização, redadir o projeto, tá? Prazo para início e fim é um projeto. Vamos estudar agora departamentalização de processo. Ó, tudo é projeto, processo, mas não vamos confundir as duas. Tem diferença nas duas. Por quê? Ó, agrupados por processos chaves. Então, guarde essa palavrinha-chave. Se falou processo, é de processo. Então, se tiver um processo-chave, é departamentalização de processo. Adequado para níveis hierárquicos inferiores. A ver que não fala nada de processo na questão, que geralmente não vai falar mesmo. Não fala a palavrinha processo. Mas fala lá, níveis hierárquicos, principalmente se fala inferiores, você pode marcar com certeza que está falando sobre a departamentalização de processo, tá, gente? Outra palavrinha-chave para você achar esse tipo de departamentalização seria o quê? Mais comum em áreas de produção e logística. Então, toda vez que falar sobre produção e logística, está falando sobre processo. Por que eu estou falando essas palavrinhas-chave? Porque às vezes a gente não conhece. Você vai estudar muito lá sobre departamentalização, muita coisa sobre processo. Às vezes a gente sabe muito, mas a gente acaba confundindo um com o outro, porque existem vários tipos de departamentalização. Mas você chegou na prova, viu lá, produção e logística, guarda isso aí, produção, logística, processo, produção, logística, processo. Você não vai errar a questão. Você vai chegar lá, já direto, marcar rapidinho, vai ganhar tempo e já vai passar para a próxima questão. Olha lá, temos também processo com foco em tecnologia. Então, se falou de tecnologia, esqueça as outras alternativas e marca direto processo, tá? Falou em tecnologia, é sobre processo que está falando. Guarde bem esse mapa aqui. Caiu isso no concurso e vai cair novamente no seu. Temos também departamentalização de cliente. Essa é a mais fácil e eu acho uma das menos que cai. Por quê? Geralmente você lê na questão, você já vê que está falando sobre um cliente. Então, você notar que está falando de cliente, é departamentalização de cliente. Porque ela tem foco em cliente. Olha lá, necessidades de acordo com o perfil de cada cliente. Viu? Então, só fala de cliente. Então, vimos aqui 4 tipos de departamentalização. Vou fazer outros mapas mentais com outros tipos, porque tem vários, tem de produto e alguns outros de departamentalização que eu vou falar especificamente sobre eles. Agora vamos fazer algumas questões. Questão número 1 aí, ó. Como é designada a forma de organizar o trabalho em uma empresa que consiste em dividi-la em órgãos ou unidades organizacionais? Pergunta. Se você vai dividir algo em agrupamento, você vai dividir, você vai agrupar. Se você está agrupando algo, você está fazendo o quê? Uma departamentalização. Então, a nossa questão aqui seria o quê? A letra C. Porque já viu, toda vez que falar que está dividindo, está separando, cada grupo está ficando com uma especialidade diferente, é a departamentalização que a gente está falando. Viu como a questão vem fácil no seu concurso? É chegar, marcar sem pensar em nada. Leu, marcou, falou. Designada de forma de organizar o trabalho de uma empresa que consiste em dividi-las em órgãos ou unidades organizacionais. Está dividindo em unidades, porque cada unidade é especializada em algo. Vamos para mais uma questão aqui, ó. A respeito da função de organização, julgue o item. Aqui, ó. A departamentalização geográfica deixa em segundo plano a coordenação dos aspectos de planejamento, execução ou controle da organização como um todo. Estamos falando que isso aqui está certo ou está errado. É uma questão da Quadrix. Quadrix é bem parecida com as das questões CESP, certo ou errado. O que você acha disso aqui? Temos uma questão aqui totalmente certa. Mas aonde está aqui no nosso mapa mental? A departamentalização geográfica. Está aí na territorial, são sinônimos, geográfica, territorial. Esse tipo de departamentalização é indicado para organizações de larga escala, que geralmente é utilizado por organizações que cobrem grandes áreas geográficas e cujos mercados são extensos.
como por exemplo as empresas transnacionais, que empregam esse tipo de estrutura para suas operações fora do país onde estão. Nesse caso, os administradores podem ficar especializados nas demandas e especificidades de cada região, como a gente já falou aí no mapa mental sobre territorial. E por isso nosso gabarito aqui está certíssimo. Vamos para mais uma questão. Número 3. A divisão do trabalho no sentido horizontal, que tem por finalidade assegurar homogeneidade e equilíbrio, é chamada de organograma, gerenciamento de projetos, departamentalização, gestão de processo, histograma. Bom, um outro macete que eu não falei lá no mapa. Se falou em sentido horizontal, estamos falando da departamentalização. Porque já sabemos que departamentalização é um tipo de divisão de trabalhos com especialidades, mas essa é uma divisão horizontal. A vertical seria cadeia de comando, que nem tem para marcar. Então, quem sabe, lá só o nosso mapa mental já acertaria aqui só pela divisão do trabalho. Tá, o nosso gabarito aqui é a letra C. Questão número 4. No que se refere à estrutura, tipos de departamentalização e cultura organizacional, julgue os itens a seguir. A principal vantagem da departamentalização por cliente é o fato de direcionar a organização para as necessidades do cliente e não para os produtos ou funções empresariais. Certinho, vimos essa aqui lá no nosso mapa mental. Eu falei no mapa mental que esse aqui o menos cai, mas caiu aqui, ó, na CESP ainda. Eu falei que menos cai porque ela é mais fácil de identificar. Ela falou de cliente na questão, falou de cliente e falou que direciona para as necessidades do cliente, então é sobre o cliente, então nosso gabarito aqui está certo.